a família que ela quer entender o filho, né? Eu preciso entender, então eu preciso de um nome, até porque quando eu tenho diagnóstico, eu gosto muito de trabalhar com isso. Ele não é taxativo, ele não é para te rotular, ele é para dar um curso terapêutico, para a gente conseguir fazer um prognóstico e ajudar no desenvolvimento desse indivíduo. E existem famílias que são mais resistentes. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido a seguir o nosso canal, apertar o sininho e sempre que um novo episódio entrar no ar, você será notificado. O nosso bate-papo de hoje é sobre o mês de conscientização do autismo. E a nossa convidada você vai conhecer depois da nossa vinheta. E para falar sobre a temática do autismo, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro a neuropsicóloga especialista em ABA, Lídia Moura. Tudo bem, Lídia? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E o prazer é todo nosso, uma temática tão significativa, tão importante para muitos pais, muitas mães, para as famílias de uma forma geral. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua história, dentro desse tema, né, do trabalho que você desenvolve com as crianças, os adultos com autismo também, mas e principalmente, o que significa essa história, né, da ciência ABA? Explica pra gente sobre isso, por favor. Olha, então, a minha trajetória, ela é relativamente simples, né? Eu comecei a trabalhar com crianças, vi que muitas das vezes, quando nós estávamos olhando para elas apresentavam comportamentos diferenciados que os profissionais, de uma maneira geral, e multidisciplinares, fono, professor, enfim, não conseguiam alcançar. Então, eu fiquei curiosa para saber do que se tratava disso, e entrei nesse universo do transtorno do espectro autista, e me especializei na área, fui fazer o ABA, né, que é o Applied Behavior Analysis. É uma ciência que ela trabalha no entendimento de como o comportamento ele se dá, por que ele existe, qual é a função daquele comportamento, para que a gente pudesse entender um pouco mais desse cérebro, que ele funciona de uma maneira mais diferente, né? Então, o ABA ele tem como uma premissa mais inicial é a gente entender que todo comportamento ele tem um antecedente, algo que acontece, ele vai ter uma consequência. Por exemplo, hoje a gente está aqui conversando, se eu falar para você assim, poxa, Cadu, eu tô com sede. Qual é o meu objetivo aqui? É ter água, né? Então isso é funcional, eu consigo alcançar os meus objetivos sem causar prejuízo a mim ou a outra pessoa. E aí, quando eu começo a entender a função dos comportamentos, eu começo a entender, talvez, por que o comportamento de uma pessoa dentro do espectro autista, ela está funcionando de uma maneira distinta do que seria esperado. Por que ela não está conseguindo alcançar essa determinada tarefa da maneira que eu esperava. Então, a gente vai estudando isso de uma maneira mais aprofundada. Claro que tem várias técnicas envolvendo esse aspecto, mas traz a gente uma luz e consegue, né, de uma maneira técnica e organizada, usando o método científico, ajudar essa pessoa especialmente a lidar com os desafios do dia a dia e também para que as suas famílias aprendam a lidar com elas. Olha, a gente está falando para um público, né, que pode ser pessoas que tenham na sua família alguém, né, com espectro autista, mas alguém que queira entender como é que isso funciona. Como é que você poderia explicar para a gente, Lídia, como é que a gente identifica, né, essa questão do espectro autista? Olha, é uma excelente pergunta, Cadu, porque nós temos alguns manuais internacionais que eles nos dão os critérios que a gente precisa avaliar para que uma pessoa ela apresente, né, características dentro do transtorno do espectro autista. Então, uma característica que muitas pessoas falam que não é verdade, né, para todos os casos, por isso que a gente fala que é o espectro. Já a gente vai falar de mitos e equívocos, né? Porque tem muitos, né? Demais. Mas que eles não falam, né? Então isso é um mito, não é uma verdade, mas o que a gente pode falar, assim, características, é o prejuízo na interação social. E aí é um termo um pouco técnico, né? Então o que é um prejuízo na interação social? Eu tô conversando aqui com você, você tá me compreendendo, eu tô compreendendo o que você tá me dizendo, e não existe muitos ruídos aqui. E eu nem estou fazendo nada
que demonstre que eu estou incomodada com essa interação de alguma forma. A pessoa dentro do espectro autista, ela vai ter dificuldade nessa interação. Seja tendo uma dificuldade muito grande de entender o espaço do outro. Às vezes eu atendo crianças, né, e adolescentes que conversam de costas para mim. Então você percebe que essa interação, por mais que ela exista, são pessoas que são oralizadas, ou seja, elas falam, essa interação ela não se dá com muita qualidade. E aí, quando a gente fala, né, de prejuízos que possam existir funcionais nessa vida, dificilmente uma pessoa que não conhece o transtorno do espectro autista vai contratar, por exemplo, no mercado de trabalho, um entrevistado que fica de costas para ele, né? Então, por isso que a gente precisa entender que para qualquer diagnóstico, eu preciso ter algum aspecto de prejuízo funcional, prejuízo na vida para adquirir informações. Uma outra característica também do transtorno do espectro autista seria o que é popularmente dito que é o hiperfoco. É o interesse restrito e repetitivo em alguma coisa, que pode se manifestar de maneiras distintas ao longo da vida. Crianças, muitas das vezes, gostam de carrinhos, rodas, dinossauro. Eu virei especialista em dinossauro, trabalhando com crianças dentro do espectro. Agora tá muito na moda, é Mario, Pokémon. Então eles sabem tudo. Eu conheço uma criança dentro do espectro autista que mandou uma cartinha junto com a mãe para uma revista, fazendo a correção do nome de um dinossauro que estava lá, porque ele conhecia mais do que o autor, né? Então, assim, eles se tornam altamente especialistas, não é só gostar, é diferente, sabe, Cadu? É muito intenso, aquilo dali faz parte, dá sentido muitas das vezes para aquela pessoa. Então, esses interesses restritos e repetitivos trazem essa especialização. É até um ponto bem interessante que acaba acontecendo, que existem crianças dentro do espectro autista que elas são alfabetizadas muito cedo. E aí eles falam, nossa, muito inteligente, mas isso é uma característica do transtorno, porque eles apresentam uma habilidade que a gente fala que é a hiperlexia, que ele fica muito interessado nas letras, né, muito interessado nos fonemas e acaba sendo alfabetizado de uma forma mais precoce. Então eu tenho essa questão, né, dos interesses repetitivos e restritos que levam a isso. Adultos, às vezes, eu conheço pessoas adultas dentro do espectro autista que são muito interessados e engajados em política, tem alguns que são muito engajados na sua área de atuação. Então, é uma característica importante. E por fim, né, a gente vai ter também, para poder fechar esse tripé que a gente fala, né, que é a interação social, os movimentos estereotipados, né? Muitas das vezes a pessoa dentro do espectro autista vai apresentar algum movimento mais estereotipado, seja ele o balançar, né, que falam, que existe bastante, o flap, que é o bater de mãos, acaba acontecendo com muita frequência, e aí ao longo da vida isso daí vai se modificando, a depender de como se dá o indivíduo. Então tem bater, então por aí vai. Então esses são os 3 critérios diagnósticos, levando em consideração que isso precisa trazer um prejuízo funcional para esse indivíduo. Agora você falou de uma coisa interessante que eu já pesquisei também, já vi em alguns casos também, que agora as pessoas têm falado altas habilidades, né? A gente pode às vezes confundir um diagnóstico de uma criança no espectro autista, com uma criança com alguma situação como essa de altas habilidades, porque aí como é que você difere isso para falar para um pai ou dentro de uma escola, que eu sei que você atua em parceria com algumas escolas também, como é que a gente diferencia isso? Então, essa é uma excelente pergunta. Em que sentido? Para eu poder falar qualquer coisa, é interessante que eu tenha uma investigação ampla acontecendo. Então, usualmente, os médicos que acompanham a criança ou a pessoa adulta, né, que está em avaliação, vai solicitar uma avaliação chamada avaliação neuropsicológica. E essa avaliação ela não vai com o objetivo de olhar se a pessoa está dentro do espectro autista ou se ela apresenta alguma característica do espectro. Na verdade, ela vai olhar como é que é o funcionamento desse indivíduo. E aí a gente pode ter um achado, que é chamado as comorbidades, né, que são outras condições que podem cursar com o que está sendo avaliado naquele momento. O que acontece? Hoje, é muito debatido a questão das altas habilidades, o antigo gênio e coisas do tipo, né? Não se tem um consenso hoje na comunidade científica do que seria. Existem escritores, autores, pensadores que trazem algumas interpretações do que seria, mas hoje não se tem um consenso. O que a gente pode falar sobre as altas habilidades ou superdotação é um cérebro que também funciona de uma maneira diferenciada e que ele é
altamente eficiente, muito eficiente em uma determinada tarefa. Então eu tenho vários tipos de altas habilidades. Eu tenho a alta habilidade linguística, eu tenho a intelectual, eu tenho até mesmo, se a gente fosse parafrasear aqui, a corporal, né, da imagem corporal, então eu tenho a artística, tudo isso vai depender bastante de como que se dá essa manifestação dessa habilidade do indivíduo. Então, sim, eu posso ter pessoas dentro do espectro autista que apresentam, e aí vamos falar do mais clássico, né? Apresenta um QI, que seria o coeficiente de inteligência, elevadíssimo, que tem muitas facilidades ali na compreensão do raciocínio lógico-matemático, então das matérias que são estudadas na escola. Então, ele pode, sim, cursar o TEA junto com altas habilidades aí no que seria, né? Então, pode acontecer, não é incomum, mas existem outras características, né? Outros transtornos que cursam mais frequentemente com TEA do que as altas habilidades, até porque o percentual de pessoas com altas habilidades hoje, retratado, é bem pequenininho, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque eu posso, sim, confundir uma hiperlexia, uma alfabetização precoce com altas habilidades. Agora, eu quis trazer essa temática aqui porque a gente também tem aquela história de como é que os pais, né, ou até já as pessoas em fase adulta recebem o diagnóstico do autismo. O que é melhor quando o pai pensa? É ter um filho chamado com altas habilidades, olha, seu filho apresenta um quadro do espectro autista. Então, assim, entra dentro desse cenário essa dúvida. Como é que vocês, né, especialistas, conseguem trazer esse diagnóstico, passar esse diagnóstico para a família? Como é que a família aceita isso também? Olha, a gente tem características distintas de famílias, né? Tem a família que ela quer entender o filho, né? Eu preciso entender, então eu preciso de um nome, até porque quando eu tenho diagnóstico, eu gosto muito de trabalhar com isso. Ele não é taxativo, ele não Sim. é para te rotular, ele é para dar um curso terapêutico, para a gente conseguir fazer um prognóstico e ajudar no desenvolvimento desse indivíduo. E existem famílias que são mais resistentes, porque entendem que a culpa, tem uma questão muito grande de culpa, que os profissionais precisam saber fazer esse acolhimento, isso é imprescindível. Mas assim, se eu fosse falar para você, é muito complicado falar o que seria o melhor, porque hoje em dia, assim, o melhor seria, entre aspas, seria você viver bem numa sociedade que te aceita, né, que te dá a condição de equidade, e você consegue ter subsistência, você consegue trabalhar, você consegue ter sua família se você quiser, você consegue ter seu momento de lazer. Hoje a grande questão de por que a gente não tem o melhor é porque a gente não tem as condições mínimas para que as pessoas elas possam, de fato, evidenciarem ali o potencial que elas têm e elas apresentam. Eu, particularmente, atendo uma menina também dentro do espectro, e que ela é muito boa com o senso de estética. Ela tem 9 anos. Eu ensinei pra ela fazer uma mesa posta e ela fez uma mesa posta lindíssima, que eu não tenho condições de fazer uma coisa naquele nível de beleza mesmo, sabe? Então, é importante a gente entender, será que existe de fato um melhor? Ou se é a nossa sociedade que não está promovendo que eles consigam demonstrar esse outro lado, né? Então, é complicado. Interessante. Agora, vamos entrar na fase dos mitos e equívocos, né? Que são importantes, porque a gente vê sempre... o principal estereótipo que a gente, às vezes, entende é o abraço, né? Uhum. É aquela criança ou adolescente que não quer... não me toca, não quer ser tocado. Uhum. E aí como é que a gente vai identificando isso através dos mitos e equívocos que a gente pode, de alguma forma, minimizar essa situação para não gerar um conflito, né? Uma situação que vai dar uma certa dificuldade para essa criança na sociedade. É muito comum o TEA ele cursar com o transtorno do processamento sensorial. O que é isso? E explica pra gente. A palavra é linda, mas não significa nada pra gente aqui, né? O que acontece? Nós somos regidos pelos nossos sentidos. Perfeito. E o que acontece? Pode ser que a pessoa que tenha o transtorno do processamento sensorial, ele tenha uma hipersensibilidade, então qualquer toque me gera desconforto, ou eu posso ter uma hipossensibilidade, que eu não tenho muita percepção. Isso pode acontecer com qualquer sentido, seja tato, seja a visão, a audição, o paladar. Então isso é muito frequente com pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Então quando eu tenho essa característica, é importante a gente respeitar esse limite, mas não necessariamente. Eu já atendi também um menino maravilhoso dentro do espectro
E a única coisa que ele não fazia era te abraçar. O tempo, porque assim, ele olhava pra você, ele pegava na sua mão, fazia carinho. Ele era muito próximo, ele tinha essa necessidade de contato. Então, acaba entendendo que existe um quantitativo muito grande de pessoas dentro do TEA que tem o TPS associado, então eles não querem esse tipo de contato e a gente precisa respeitar, mas não é uma máxima. Então, assim, o que a gente vai perceber realmente numa pessoa dentro do espectro autista é que ela vai ter essa dificuldade de interação social, às vezes entender um pouco de sarcasmo, ironia, metáfora, todas essas questões ali de inferência de linguagem, para eles são mais difíceis. Ou levar até as situações ao pé da letra, né? Quando você vai chegar para uma fala com ela, ela acaba levando ao pé da letra e você fica assustado. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas você disse. Eu falei exatamente aquilo. Até já teve uma situação que a gente falou, pô, tá chovendo canivete, como tá chovendo. Exatamente. E a criança olhar pra mim e começar a chorar, eu vou morrer. E eu falei, não, olha, eu quis dizer que tá chovendo muito. E aí a gente precisa, né, realmente fazer esse acolhimento, porque gerou um sofrimento. Ele ficou assustado, porque efetivamente, se estivesse chovendo canivete, seria, né, preocupante. E então, eles têm essa dificuldade dessa compreensão. Até tem uma testagem que a gente faz em consultório, que é chamada teoria da mente, que é pra gente entender qual é o grau de inferência, qual é o grau de percepção do outro que a pessoa dentro do espectro autista ou não, ela está conseguindo fazer. Então, normalmente, quando a gente faz esses testes de teoria da mente, que vocês podem encontrar muito tranquilamente na internet, tem o teste do Sam da Ellie, que ele ensina como os pais fazerem pra criança, inclusive, para ter uma noção. E é incrível, porque as crianças dentro do espectro autista, normalmente elas falham. Mesmo que você fala, nossa, é uma tarefa muito fácil, mas é porque existe um prejuízo nesse caso que a gente fala, que é inferenciar, se colocar no lugar do outro. Lídia, em que momento que as famílias também começam a entender esses alertas que as crianças começam a apresentar? Seja no convívio social, né? E também a importância da escola nesse trabalho, né? Nesse olhar também da criança. Olha, assim, a gente tem algumas... É um ponto importante que você trouxe, Cadu, porque nós temos crianças que elas vão ter o desenvolvimento típico e elas não vão apresentar características dentro do espectro até ali 3 anos de idade, né? Que a gente pode chamar de autismo regressivo, que é quando as características, eles perdem habilidades que foram adquiridas, e é um sofrimento importante para a família quando isso acontece. E aí, o que acontece, Cadu? É sempre importante que quando a gente percebe que uma criança ela está tendo algum comportamento que é muito diferente do que é esperado, procurar uma avaliação. A primeira linha de entrada vai ser o pediatra. É muito importante que os pediatras, os pais perguntem ao pediatra na carteira de vacinação, tem ali quais são os marcos esperados para a criança. Então, a família pedir, olha, tá tudo certo, doutor ou doutora, para a gente poder avaliar, porque esse é o primeiro passo para a gente poder entender se precisa avaliar de fato ou não, porque não é avaliar de forma indiscriminada, mas olhar, né, esse ponto. Quando a gente tem crianças que vão para a creche, acaba sendo um pouco mais fácil essa identificação, porque eu tenho uma comparação muito visual. O que a minha criança está fazendo e as outras estão fazendo, né? Então, se tem uma disparidade ali importante, é interessante que seja feita uma avaliação. De novo, o pediatra, se o pediatra entender que é muito importante, que tem alguma coisa ali diferente que precisa ser vista, ele pode encaminhar para o neuro ou para a avaliação. O importante é a gente estar atento que a criança, ela vai se desenvolver, ela tem um tempo dela, mas existem momentos que os marcos eles vão acontecer. Se existe atraso, a gente precisa avaliar. É muito comum pessoas dentro do espectro autista terem dificuldades motoras, ter um interesse muito fixo e restrito em carrinhos, em alinhar coisas. Então, quando eu perceber essa característica, e é muito importante colocar, não é a criança fazer aquilo e tá dentro do espectro, não é. Ela fazer aquilo e ela não conseguir sair daquilo. Ela está fazendo aquela atividade, se você porventura muda, você tenta fazer qualquer interação, ela entra em sofrimento, ela não aceita. Aquilo para ela é um agravo importante. Então, quando a gente percebe esse tipo específico de característica em crianças menores, né, é importante a gente fazer a avaliação. Por outro lado, a escola ela é extremamente importante nesse aspecto, porque eles trazem um olhar tanto pedagógico de aprendizado, mas como de relações socioafetivas, né, que acontecem ali. Então, esse relato ele é importante. Às vezes, a escola
Ela pode perceber antes da família, e tá tudo bem, não quer dizer que os pais estão sendo negligentes. Muitas das vezes, assim, estamos tendo filhos cada vez mais tarde, não temos, né, contato com crianças, então essa percepção, ela fica um pouco, né, nublada. Então acaba sendo interessante esse olhar da escola. Eu sempre falo, diagnóstico precoce, ele muda vidas. Então, se alguém que tem um mínimo conhecimento sinalizou, procura ajuda, mal não vai fazer. Lídia, você citou a situação das escolas, mas a gente sabe que ainda existe uma dificuldade dessas escolas terem profissionais preparados, né, como monitores para lidar com essas crianças. E aí? Olha, é um ponto polêmico, mas vamos lá. O que acontece? Uma vez que eu tenho uma criança que ela foi diagnosticada, ela precisa de uma série de suportes, né? Ela vai precisar de intervenções para que ela atinja a funcionalidade ali para a vida dela futura. Qual é o papel da escola nesse momento? A escola precisa cumprir alguns requisitos. Uma vez, pedagogicamente falando, ela precisa fazer a adaptação do currículo. O que é isso? A criança no primeiro aninho, ela tem que ser alfabetizada, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas quais são as habilidades preditoras para a aquisição dessa leitura escrita que essa criança, de fato, ela apresenta? Se não houver, precisa haver uma adaptação desse currículo. Logo, a escola precisa ter alguém capacitado para fazer isso. Hoje é muito típico profissionais que fazem a assistência de fora, terapeutas, né, que atendem a criança dentro do espectro, que fazem ou auxiliam esse processo, porque a gente ainda carece em muitas escolas de um profissional que faça isso. Agora, nós temos outras características de profissionais que atuam no apoio da criança dentro do espectro autista em sala de aula, que esse é o grande ponto. Nós temos os mediadores. Os mediadores, eles têm a característica de ajudar na mediação das relações que acontecem na escola, visando o aprendizado acadêmico. Então, ele vai estar lá, vai ajudar na tarefinha, muitas das vezes vai fazer a adaptação daquela questão para ela ficar mais clara, talvez utilizar o hiperfoco da criança, né, do indivíduo, para poder perguntar. Então, às vezes, uma criança dentro do espectro autista, ela não vai perguntar, não vai responder, olha, João tinha 2 balas, Maria tinha 2, quantas balas eu tenho no total? Ele não responde. Mas se eu colocar, Mário tinha 2 balas, a princesa Peach tinha 2 balas, ele vai falar 4. Então, é importante a gente entender como instigar essa criança, né, a trazer respostas, a estar ali aprendendo. Agora, a gente tem um profissional ainda mais especializado, que é o assistente terapêutico, o acompanhante terapêutico, perdão. Ele é uma pessoa que ela já tá, talvez assim, como minha equipe trabalha em uma equipe, onde eu tenho, que eu falei lá no início, eu tenho um supervisor ABA junto com o supervisor dele, pensando nas intervenções e situações que acontecem para aquela criança dentro do ambiente escolar. Então, qual é o comportamento que está sendo apresentado? É muito normal os pais falarem, mas a professora está reclamando que meu filho, isso que tem um AT, meu filho está bagunçando muito. Aí a gente fala, mas é o esperado para a faixa etária. A gente não vai modificar um comportamento que ele é típico, porque se ele é típico, ele é importante para o desenvolvimento desse indivíduo. Mas sim, se acontece algum comportamento que precisa ali ser adequadamente analisado, entendido a sua funcionalidade, a gente substitui esse comportamento por um comportamento funcional, né? Então, eu tenho 3 características, mas o mais frequente que acontece nas escolas hoje é eu ter um estagiário que não tem competência para lidar, não conhece muito, que vai apagar incêndio ali no dia a dia, né? Isso é muito triste, porque assim, quando a gente pega padrões internacionais de intervenção a pessoas do TEA, né? O que acontece? Eu tenho um staff escolar que ele é preparado para lidar. Então, até a moça da cantina, ela sabe como lidar com uma pessoa dentro do espectro. Todo o ambiente, ele acaba sendo preparado. Eu tenho uma sala de recursos, que se a criança se desorganiza, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela está entrando em sofrimento, retira ela daquele lugar, vai para um lugar mais tranquilo, para que, inclusive, ela possa se movimentar, porque existe também uma agitação motora inerente ao espectro. Então, é importante que isso aconteça, mas hoje essa não é a nossa realidade. Esse último que eu falei, no tipo de atendimento que eu faço, que eu tenho uma equipe, que a gente pensa, a gente tem relatórios diários da criança para poder entender se aquele comportamento está se repetindo, se está mudando a funcionalidade, o que a gente pode fazer, é necessário ou não é necessário intervir. É um atendimento mais caro, né, é mais difícil, não é acessível muitas das vezes para grande parte das famílias.
Então, o nosso trabalho, ele é muito de formiguinha, para que as pessoas elas possam, pelo menos, ter o que vocês estão fazendo aqui, é muito legal. As pessoas terem, pelo menos, a curiosidade de entender, mas como é que eu posso lidar? Ela só está sendo birrenta, ela está sendo chata, e a gente enfrenta muitas falas hoje, né, que são preconceituosas, mas dentro do ambiente das pessoas neurodivergentes, a gente fala que são falas capacitistas, que totalmente anulam aquele indivíduo que está ali na frente dele, que é dotado de emoções, que é dotado de desejos e anseios, que não são vistos porque muitas das vezes ele só está, com todo respeito, né, autistando. Dentro dessa fala que você trouxe aqui agora, a gente, antes do programa também, comentava sobre a evolução, né? Nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, da ciência que vem estudando a criança que está dentro do espectro autista. Como é que você vê essa evolução e como é que a gente... Por que eu estou te perguntando, vou fazer essa pergunta para você? Porque eu já ouvi de muita gente falando o seguinte, poxa, mas parece que tem vou usar a palavra, por favor, entre aspas, tá tendo um surto de crianças autistas agora, todo mundo agora só fala de autismo, e eu queria que você explicasse isso para as pessoas também entenderem que há uma questão aí que a gente vai entrar já já, que é a questão do preconceito. Vamos lá. Eu gosto de explicar isso da seguinte forma. Existem aspectos de muito achismo, né? Mas também avanços na comunidade científica também ocorreram, então a gente precisa sempre lembrar que a ciência ela está aí para ser questionada, para ela evoluir, a gente precisa trazer perguntas. E essas perguntas são boas. Porque o que acontece? Antigamente, todas as pessoas que elas não tinham comportamento dito típico, elas eram ou escondidas, elas eram... Sim. Assim, elas não existiam para todos os efeitos para a sociedade. Logo, eu não ia ver. A partir do momento que a gente começa a estudar mais sobre, começar a entender quais são as características, eu vou naturalmente aumentar o número de diagnósticos de algo que já existia, só que não estava sendo diagnosticado. Esse é um ponto. E aí, evolutivamente falando, no tempo, um fator também que a gente sabe... Desculpa, deixa eu te interromper, ou até mal diagnosticado, porque era aquela criança, mas seu filho é levado, né? Seu filho é levado demais. Nossa, seu filho não para quieto, né? Você tem aquela história de que você gerava, vou deixar aqui quieto, o fulaninho tá na escola, mas seu filho não para quieto. E aí fecha com o que você está dizendo, né? Era o famoso estranho. Né? Exatamente. Tem aquele estranho ali, não tá me incomodando, não tá fazendo nada, pode permanecer na sociedade, vai continuar sendo estranho, senão vai para os asilos, os manicômios, era muito frequente, infelizmente. E aí o que aconteceu? A gente sabe também, para todos os efeitos, que aumenta a chance, né, a probabilidade genética de manifestação do espectro autista com a idade paterna avançada. Então, a gente tem esse dado. A gente também tem a questão de como o diagnóstico ele vem sendo feito de uma maneira muito mais criteriosa, separando coisas que antes eram todas aglutinadas. Então, isso é um ponto importante a ser observado, porque mais diagnósticos vão acontecer. E também, o último ponto normalmente, quem era estudado para ver comportamentos dentro do espectro autista eram meninos. Muitas das vezes, que as meninas, elas só eram consideradas dentro do espectro quando elas já tinham, elas apresentavam, na verdade, um comportamento muito exacerbado, que seria hoje o que a gente chama de suporte nível 3. Então, as meninas, elas não eram diagnosticadas com tanta frequência. Hoje, já se tem muito mais estudos acerca de como o autismo, né, ele se manifesta em meninas. E as meninas fazem uma coisa chamada masking. O que é masking? Elas mimetizam melhor a reação do outro. Por exemplo, você tá olhando pra mim, tipo assim, uma cara de interrogação. Um menino dentro do espectro autista, ele tem uma probabilidade menor de perceber essa expressão facial. A menina dentro do espectro percebe. Ela pode não saber o que significa, mas ela consegue enganar durante mais tempo um comportamento dito típico. Então é muito frequente meninas que passaram a vida inteira com diagnóstico de borderline, depressão, ansiedade, agrofobia, que é transtorno, né, social em relação a não conseguir sair de casa, depois de avaliadas aí já na fase adulta, recebem o diagnóstico ali dentro do transtorno espectro autista. Então eu tenho todos esses fatores que ao longo do tempo, né, não vou me estender aqui nesse ponto, mas ao longo do tempo fez com que a gente percebesse mais, diagnosticasse mais para que essas pessoas tivessem qualidade de vida.
Que coisa interessante que você está trazendo para a gente, até para desmistificar essa história, né, dessa diferença dos meninos e das meninas. Olha, por isso que eu fiz essa cara aqui de interrogação que você citou, né? Vamos entrar na questão do preconceito também, que a gente sabe que a sociedade está cada vez mais, precisa evoluir cada vez mais, mas ainda tem esse peso do preconceito. Como é que você falaria para quem está acompanhando a gente nesse podcast aqui do Tribunal de Contas sobre a questão do preconceito? Como é que a gente acolhe não só a criança, mas também essa família que tem dentro do seu dia a dia uma criança com do espectro, né? Não é com, do espectro autista, falando de forma mais correta. Até porque é legal, por exemplo, por que é espectro? Você já viu aquelas cartelas de cores, que eu tenho um azul bem escuro e um azul bem claro? Quando eu falo, essa cor está dentro desse espectro, do espectro, aí fica mais fácil da gente perceber, porque são várias manifestações distintas com intensidades distintas, né? Mas esse ponto, Cadu, que é importante colocar. É importante ter um preconceito. Eu sempre falo para as famílias, o que a gente está trabalhando aqui é o preconceito de fato. O que eu preciso saber, qual é o conceito que eu preciso ter antecedente, para que eu possa respeitar esse indivíduo. Então eu preciso me informar, eu preciso saber as características e tudo mais, não tem problema. O problema é a discriminação. Eu vejo como muito importante a gente colocar de fato o que acontece. É normal a gente ter estranheza com aquilo que é diferente. O grande ponto é a gente entender por que esse diferente está me afetando. Tem muito mais a ver com a pessoa que está achando estranho, muitas das vezes, do que com o indivíduo. Sim. Né? Então, quando a gente fala das falas capacitistas, e eu falo isso, gente, que eu vejo em consultório, são pessoas que muitas das vezes têm medo e se acham incapazes de lidar com uma situação como essa. Então, tem aquele comportamento não ali legal, né? Vamos colocar assim. Então, é importante a gente entender que, principalmente as famílias, eu gosto de falar para eles, gente, esquece essas pessoas. A gente precisa lutar para a igualdade, para ter acessibilidade, para que as coisas vão acontecer. Mas existem pessoas que realmente não estão a fim de entender. Então, vamos olhar para essa criança, vamos olhar para esse indivíduo. Às vezes a gente perde muito tempo brigando com o outro, ao invés de brigar por eles. E é uma coisa que eu sempre falo, eu brigo por eles, eu brigo pelas famílias deles. Canso, assim, de chegar em escolas, em outros profissionais, pra gente poder falar, gente, a gente não tá falando de um diagnóstico, a gente tá falando de uma pessoa. Tá bom que ele gosta de macarrão. Deixa ele cozinhar macarrão, gente, qual o problema? Às vezes a gente coloca um problema onde não existe. Então, a gente trazer uma leveza, mas com responsabilidade. E entender que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente coloca, quanto mais a gente demonstra que eles fazem parte da nossa sociedade, que eles não são anexos, mais eu entendo que esse preconceito, essa discriminação, ela vai diminuir. Tá? Então, pelo menos é a maneira como eu penso e enxergo. Nossa, que delícia estar fazendo esse programa aqui com você, Lídia, justamente nesse mês de conscientização, né, do autismo, né? E Dia Mundial que foi no início do mês, né? No início do mês de abril, dia 2 de abril, mas transcorrendo agora esse mês todo para a gente falar sobre essa temática tão importante. Agora eu quero trazer a questão da inclusão, que também é uma questão muito importante para os pais, para as próprias crianças, adolescentes, adultos, não só na vida social, mas também na escola, na faculdade e no mercado de trabalho também. Então, por favor, vamos falar sobre isso para a gente caminhar para a nossa última pergunta, que eu quero falar sobre políticas públicas, já que a gente está aqui no Tribunal de Contas, né? Eu queria que você também falasse sobre isso, mas falar dessa questão da inclusão primeiro, Lídia. Olha, eu vi uma frase muito legal, Cadu, que eu achei assim, interessantíssimo, que pegou aqui no meu coração. Ela falou assim, olha, por que pessoas introvertidas, elas são constantemente criticadas, falando que elas precisam sair da zona de conforto delas para ir socializar, falar com os outros, mas ninguém fica falando para o extrovertido, fica quieto. Eu achei isso sensacional, porque trazendo para o universo do espectro autista, é legal a gente pensar sobre isso. Por que eu estou colocando neles a expectativa de algo que é minha?
né? Então, é importante a gente começar a pensar com um pouco mais de critério. Porque eu tenho dificuldade numa interação social, mas eu também tenho um hiperfoco. Aquilo que ele decidir fazer, ele vai fazer bem. Não é o que a gente quer no mercado de trabalho? Sim. Então, assim, é claro que eu preciso pensar em necessidades básicas, e eu estou falando aqui de pessoas dentro do espectro nível de suporte 1 e 2, nível 3 é um caso mais complexo, são pessoas que o prognóstico ele é mais reservado. O que isso significa? São pessoas que vão precisar de assistência ali, provavelmente pro resto da vida. Mas assim, falando desse público, sim, eu tenho condições, assim, você conhece algum desenvolvedor que precisa ficar falando com 30 pessoas todo dia? Não. Você conhece algum patologista que precisa falar com 30 pessoas todo dia? Uhum. Você conhece algum designer que precisa falar com 30 pessoas todo dia? Talvez precise, mas não tanto, não é tão necessário. Ele precisa executar, ele precisa fazer. Hoje, e até uma coisa que eu falo para as famílias, hoje no Brasil a gente carece muito de pessoas técnicas. Sim. Né? Temos muitas pessoas com curso superior, mas técnico mesmo, para poder execução, a gente tem pouco. Por que eles não podem trabalhar nessas áreas, gente? Não é demérito nenhum, porque eles são altamente bons nessas atividades. Então, é muito mais, eu vejo que a inclusão, ela passa porque as pessoas estão pensando o que elas querem para elas e não estão olhando para o que as pessoas dentro do espectro querem, que elas têm condições de fazer entrega, do que elas se percebem sendo competentes, e entendendo que adaptações vão ser necessárias, mas... Gente, eu tô aqui conversando com você, eu tô de óculos. É uma adaptação necessária. Eu uso essa órtese porque sem ela não enxerga. Mas alguém hoje critica isso? Se eu tivesse falado que eu tava de óculos, você não ia nem comentar. Perfeito. Então esse é o grande ponto. Eu parto sempre desse pressuposto que a gente tem que parar de pensar um pouco na gente e pensar mais nessas famílias, porque elas têm uma carga de trabalho com esses indivíduos muito alta, porque você fazer intervenção, você tá lá todo dia, você entender que crises elas vão acontecer é muito difícil. E aí a gente tem muita gente apontando o dedo, falando que todo mundo tem autismo, sem levar em consideração o que aquela família, o que aquela pessoa tá passando. Quantas vezes eu vi, Cadu, no consultório, autistas, adolescentes, falando, eu só queria ser normal. Dói ouvir isso. É o tal do rótulo, né? Quando você rotula uma pessoa e que você, às vezes, solta e você não tem noção de como isso está ferindo essa pessoa, né? Exatamente. E eu até brinco muito com eles. Nesse caso, nesse dia, eu tava vestida de vaquinha da Puckett. E eu falei assim, você tá falando comigo? Por que a gente... Qual é o normal? O que você considera normal? E muitas das vezes eles não conseguem me responder, apesar desse ser o desejo, mas é um desejo que é colocado, imputado através de outro. Então, quando eu falo em abril, muitas das vezes, eu falo com as famílias, o que a gente precisa, na verdade, é pensar o que eu estou esperando desse indivíduo, o que ele pode fazer de entrega. E, gente, ele tem direito de viver, ele tem direito de estar ali, ele tem direito de fazer. Vamos combinar? Vamos parar de ser chato? Vamos parar de ser chato, concordo com você perfeitamente, Lídia. Olha, o programa está maravilhoso, estou adorando bater esse papo aqui com você, mas eu quero fazer a pergunta final, claro, porque a gente podia passar aqui muito tempo falando sobre essa necessidade, né, de falar sobre um tema tão sensível e tão importante para muitas famílias e para a sociedade de uma forma geral, que é a questão do autismo. Mas falar aqui, você está no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, nós temos um papel fundamental, né, que é a questão das políticas de fiscalizar, né, o poder público, o dinheiro da população, né, o que a população gasta com isso, mas também eu queria que você falasse como é que é o teu entendimento do trabalho, da importância de um Tribunal de Contas para a vida das pessoas e de quem está aqui assistindo a gente. Olha, eu entendo que o trabalho de vocês é muito difícil, porque fiscalizar, normalmente quem fiscaliza é quem é odiado, né? Então, eu entendo que é um A gente hoje tenta mudar um pouco isso para orientar, em vez de só fiscalizar e culpar. Mas as pessoas normalmente ficam com medo, você tem toda a razão. Mas, assim, é um trabalho fundamental, porque quantas vezes eu precisei acionar as CREs do Rio de Janeiro, muitas das vezes a gente precisou falar, gente, realmente não tem esse recurso, ou ele está sendo mal administrado? Quantas vezes eu precisei em algumas escolas, inclusive do meu município, falar, gente, eu tenho uma criança que ela está desorganizada. Ela está batendo no outro e não é perfil dela bater. Quer dizer que esse ambiente está sendo extremamente nocivo, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então,
é muito importante a gente ter, é necessário, porque a gente precisa de limite, né? Então a gente precisa de limite para executar qualquer coisa, porque isso traz segurança. Então eu entendo que o Tribunal de Contas, ele tem um papel fundamental nesse lugar, né? Cara, principalmente nas escolas, quando a gente estava falando sobre os apoios e mediadores. Gente, sem vocês ali atuando, seria a última escolha que a gestão provavelmente iria fazer. Mas ela é tão necessária, ela é tão importante, então eu fico muito grata de vocês existirem, na verdade. Nossa, e eu que aqui fico muito feliz em ter recebido você no nosso podcast aqui do Tribunal de Contas, uma profissional brilhante. E, aliás, te agradecer porque você deixou uma bebezinha em casa, né? Tá com 1 ano e... 1 ano e 3 meses. Como é que é o nome dela? É menino, Luiz Henrique. Menino, Luiz Henrique. Luiz Então, Henrique. um beijo pro Luiz Obrigada. Henrique. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua disponibilidade, Lídia, e que a gente possa fazer mais programas como esse e a gente multiplicar sempre profissionais como você trazendo com tanta qualidade a informação que a gente precisa dividir com o nosso público aqui do Tribunal de Contas, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço muito você. Então é isso, a gente vai terminando aqui mais um episódio do Conta aí TCM Rio, que hoje falou sobre o mês de conscientização do autismo. Eu mais uma vez te convido a seguir o nosso canal, apertar o sininho e sempre que um novo episódio entrar no ar, você será notificado. Até o próximo Conta aí TCM Rio.